Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1 do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. Eu sou o professor Christian e quero começar essa aula lendo um trechinho desse livro aqui. Que o tema tempo é um tema muito discutido, né, não só na física, nas ciências, mas na área esotérica, nas áreas de todos os meios de conhecimento, né? Então eu quero ler um trechinho, um trechinho desse livro aqui para vocês. A filosofia nasce sob a força de um desejo, desejo de eternidade, recusa obstinada do tempo. As ciências prolongam a filosofia clássica, e esta é a razão pela qual as estrelas se mantiveram fixas por tão longo período. Mas de Galileu ao século XX houve uma grande virada. A entrada do tempo nas filosofias, nas ciências e nas artes, virtuais, fractais e figurais, conceitos filosóficos, proposições científicas e afetos sensíveis entronizam o tempo. Tornam-no senhor de nossa idade, príncipe de nossa perplexidade. A sofisticação da matemática e as alternâncias do movimento da física, por exemplo, se apropria de curvas do tempo que violam nossas certezas, que envolvem a questão temporal e de que um corpo só pode viajar para o futuro, afastando-se do passado. Gödel, que é um filósofo muito conhecido, introduz a curva do tipo tempo fechado, que torna possível descrever tecnicamente que se chama viagem ao passado. E a diferença do pensamento antigo, que subjugava o tempo às variáveis do movimento. Existem curvas aceleradas que tornam possível a um observador que se move sobre elas, retorna ao seu passado. Uma série crescente de dificuldades teóricas liberta o tempo de um universo centrado, labirintos de luz, para uma viagem quase sem fim de espírito, em que círculos e demonstrações da matemática misturam-se com o desejo do tempo, com o desejo do tempo puro, um pouco de tempo puro. Este é o campo teórico em que o mais rigoroso e o mais criativo se identificam em um pleno de referência desprovido de consistência, diz Gödel. E o paradoxo, como diz o filósofo, torna-se a mais alta paixão do pensamento. Não devemos pensar mal do paradoxo, porque ele é a paixão do pensamento. E um pensador sem paradoxo é como um amante sem paixão. Pessoal, esse livro aqui é do Mário Novello, é um grande cientista conhecido no mundo inteiro, um brasileiro, que está discutindo bastante coisa em relação ao tempo livre que eu estou lendo agora. E é uma coisa interessante porque sempre foi uma discussão, né, que a gente, desde quando nasce, né, sempre falando de presente, passado e futuro, né, várias teorias falando que, na verdade, o presente é só um limite, né, entre o passado, que já foi registrado, e o futuro, que vai ser registrado ainda, né. É só uma porta, né, é só um portal, um arco, uma passagem de um elemento consistente que já existiu e de outro que ainda vai existir. Outras teorias dizem do tal da programação, que desde quando você vem a esse mundo, você já recebe uma programação de começo, meio e fim da sua vida. Tudo que você está passando, né, por essa teoria da programação, ela diz que tudo que você passa, tudo que você ainda vai passar, ou que você acha que você tem um livre-arbítrio, tudo já está programado. O porquê você está aqui nesse momento, você já pensou? Em que situação, o que trouxe você até aqui? Será que foram as suas atitudes? Será que foram as incertezas? Será que foram as coincidências? Ou já estava programado? O que você acha? Né? Respeitando as religiões, respeitando as tendências de pensamento, né? Mas é legal a gente discutir um pouquinho, né? Mesmo, né, que isso não traga nenhuma mudança, nada na sua forma de pensar, né?
Não é esse o objetivo, realmente, não é, né? Mas o que a gente quer é que tenha um pensamento sobre o assunto, tá ok? Então, como o tempo é um tema do nosso curso o tempo todo, né? Em que a gente fala de deslocamento em função do tempo, velocidade em função do tempo, aceleração em função do tempo. A gente fala em movimento uniforme, uniformemente variado. Todas as grandezas, né, que a gente estudou até agora, trajetória, sistema de referência, tudo em relação ao tempo. A grandeza física mais importante que existe e que ela domina, né, como o próprio livro aqui, né, nos diz, que controla a nossa existência. Né? O tempo é um fator predominante. Ele controla a nossa existência, desde o começo, do meio e do final da nossa vida. Nós temos uma hora marcada para chegar no final. Não sabemos que hora é essa hora marcada, mas tivemos um começo, o meio agora e o final já está marcado. Né? Muitos aí dizem, né, que ninguém morre antes da hora. Por que ninguém morre antes da hora? Pensa bem, é porque já está programado o dia que a gente vai. A gente não sabe, é uma incerteza, né? A própria física coloca o conceito de incerteza, né, na mecânica quântica. Mas para quem tem interesse em estudar um pouquinho esse tema, tem que estudar bastante relatividade. O Einstein discutiu muito essa questão do tempo, né? E a questão da relatividade, ela coloca muito, muito clara essa situação, tá ok? Então, pessoal, eu vou... o tema de hoje da nossa aula é como também é interessante sobre falando do tempo, né? Mas quando a gente fala em vetor, que para onde que vai, para onde que vem, as orientações, o sentido, né? Eu já comecei a discutir com vocês o conceito de vetor quando eu coloquei para vocês a situação da força, o conceito de força, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então eu falei de grandezas escalares e grandezas vetoriais e falei para você que temperatura, tempo, não é teoricamente não é uma grandeza vetorial, mas é uma grandeza escalar, é considerada hoje uma grandeza escalar. Então eu tenho tempo, eu tenho temperatura, eu tenho volume, eu tenho área, unidade de área, a área. Então tem várias grandezas físicas que são grandezas escalares. Que você precisa só do valor numérico e a unidade de medida, a intensidade daquela grandeza física. Né? Pressão também é a mesma coisa, que é força dividida por área. E tem as grandezas vetoriais, que você, além de falar da intensidade, que é o módulo, que é o valor numérico, que é a unidade de medida, você precisa de caracterizar muito bem a direção e o sentido. Direção, para mim, é horizontal, vertical, os pontos cardeais, a gente pode usar como direção, e o sentido é para onde aponta aquele elemento, né, deslocamento, de velocidade, que você está considerando força aplicada, você está empurrando o objeto ou puxando o objeto, né? Então tem um sentido para que aquela força seja aplicada ou o deslocamento ele esteja acontecendo, tá ok? E eu vou caracterizar um pouquinho melhor com vocês a grandeza vetorial. E a grandeza vetorial, eu vou colocar aqui para vocês, a grandeza vetorial, ela é representada por uma flechinha, por uma flecha orientada. Uma flecha, um segmento de reta orientado. Esse segmento de reta, ele me dá justamente a intensidade, porque a grandeza vetorial, ela precisa, né? Como é que ela é caracterizada? Eu vou colocar aqui para a gente já ir caracterizando o nosso vetorzinho ali, né? Caracterizada, a grandeza vetorial e a caracterização. A caracterização de uma grandeza vetorial. Você precisa do módulo, você precisa da direção e você precisa do sentido. Módulo, direção e sentido. Essas são as características, né, do meu vetor. O módulo, eu tenho o valor numérico, e unidade de medida.
força, 10 newtons. 10 newtons eu sei que é o valor numérico e a unidade de medida, força. Mas em que direção, em que sentido? Então a direção, ela é o sistema de referência. A direção é o sistema de referência. Referência. E o sentido é a orientação. 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 Tá ok? Então, eu estou aqui caracterizando o meu vetorzinho. Como é que eu vou caracterizar esse vetor? É uma reta. Não é uma reta torta, né? Ela não faz curva. É uma reta orientada. Então, o módulo desse vetor é o tamanho dele. O tamanho dele é o módulo. Força de 10 newtons. Então, se você for representar uma força de 10 newtons, você tem que colocar uma escala no valor de 10 unidades. Você estabelece uma escala e 10 valores unitários daquela escala vai representar o tamanho daquela força, o tamanho daquela velocidade. 100 km por hora, você tem que estabelecer um valor unitário em uma determinada escala, e 100 partes dessa escala, né, com valor unitário, você coloca 100 metros por segundo, ou 100 km por hora, depende da unidade de medida. Mas você tem um valor numérico e a unidade de medida. Então, o módulo, valor numérico é a unidade de medida. O sistema de referência, direção, é a orientação. Então, aqui ela está inclinada, né? Eu fiz um desenho aqui que o seu vetor está inclinado. E você representa, né, a orientação, o sentido, que é inclinado para cima. Então, esse é o meu vetorzinho. E como que eu represento esse vetorzinho? Eu falo que é uma força F. Olha lá, sempre a letra maiúscula, né, ou letra minúscula, pode ser letra maiúscula ou letra minúscula, uma flechinha em cima. Então, essa é a representação de força, tá ok? A representação de um vetor, tá ok? Então, você sempre, eu posso fazer um outro aqui? Posso fazer assim. Por exemplo, esse daqui, uma flechinha, velocidade. Orientação do vetor, velocidade. Então, eu tenho um módulo, valor numérico, né, que é a unidade de medida, 100 km por hora. Sistema de referência, horizontal. E a orientação para a direita, tá ok? Só que agora eu não preciso mais falar que é para a direita, porque eu vejo o vetor. Eu vejo inclinado para cima. Então, você vê para onde ele está apontando a flechinha. Então, a partir do momento que você vê para onde que está apontando, você já sabe as considerações que você deve fazer sobre esse vetorzinho. E agora, eu quero discutir com vocês uma operação matemática, porque olha só, se eu tenho dois objetos aplicando uma força, empurrando um objeto, eu tenho uma força de 3 newtons mais uma força de 4 newtons, empurrando um objeto. A somatória dessas forças dá 7. Quando são aplicadas na mesma direção e sentido, né? Se você tem uma força aplicada na horizontal e outra força aplicada na vertical, como é que eu somo essas forças? Então, eu vou dar um exemplo para vocês em que eu vou colocar aqui, né? Vou falar em soma, adição de vetores, né? O nosso tema agora é adição de vetores. Adição de vetores. Eu quero mostrar para vocês que quando você soma elementos vetoriais, nem sempre 3 mais 4 dá 7 para vetores. Nem sempre, ok? Então eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Ó, eu vou colocar dois vetores. Eu já falei do módulo dele. Um módulo de um vetor é 3 e o outro módulo do outro vetor é 4, tá bom? Então eu vou usar dois vetores. E como é que eu vou representar? Bom, primeiro caso. Então, vou estabelecer os casos aqui para vocês. Primeiro caso
é uma adição de vetores. Bom, se os módulos são diferentes, eu vou colocar aqui, ó, mesma direção e sentido. Mesma direção, primeiro caso, mesma direção e sentido. Como é que eu vou desenhar dois vetores, um com módulo 3 e outro com módulo 4, com a mesma direção e sentido? Eu vou desenhar dessa forma. Aqui é o meu primeiro vetor. Esse é o meu primeiro vetor. Ele tem, eu vou falar que é o vetor A, meu vetor A, e ele tem como módulo 3 unidades. 3 unidades, tá ok? 3 unidades. Poderia ser 3 newtons? Poderia. Poderia ser 3 quilômetros por hora? Poderia. E o outro vetor? O vetor azul. O vetor azul, ele tem 4 unidades. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 unidades. Tá ok? Então, é meu vetor B. Vetor B, 4 unidades. 4 unidades, tá bom? 4 unidades. Beleza. Bom, para fazer uma adição de vetores de mesma direção e mesmo sentido, como é que eu faço a adição de vetores? Eu tenho que representar essa adição. E eu vou representar a adição por resultado. E a minha adição de vetores é o resultado da soma de dois vetores. O vetor A mais o vetor B. Tá ok? O resultado, para mim, se chama resultante. O resultado da adição de dois vetores, A mais B. Então, essa é a forma, né, a representação, né, da adição de vetores, que eu vou usar para todos os casos. Eu vou colocar 4 casos aqui para vocês. Né? A mesma direção e mesmo sentido, mesma direção em sentidos opostos. Aí depois a gente vai ter uma situação que forma um ângulo de 90 graus, e a quarta situação é quando não forma um ângulo de 90 graus, forma qualquer ângulo, ok? Então nós vamos nessa orientação. Bom, primeira coisa, vamos fazer então a representação dessa adição de vetores utilizando os vetores A e B. Então, como é que eu represento isso, Christian? Eu represento dessa forma aqui, ó. Você desenha, você respeitando o módulo, direção e sentido desse vetor, você desenha ele no quadro. Respeitando o módulo e direção e sentido desse vetor, aqui eu represento o vetor A. Né? Mais ou menos o mesmo tamanho, porque eu não tenho uma regra, não tenho uma escala aqui. E eu representei o vetor A, mais o vetor B. Então, é a conexão do final do vetor A, no final do vetor A, eu desenho o início do vetor B, respeitando o módulo, direção e sentido. Então, eu vou desenhar o vetor B aqui, ó, respeitando módulo, direção e sentido do vetor B. Ok? Módulo, direção e sentido do vetor B. Está um pouquinho torto. Eu vou colocar ele mais, vou tentar fazer ele mais horizontal possível. Tá ok? O vetor B. Tá ok? Vetor, então olha só. Vetor A mais vetor B. Tá ok? Vetor A mais vetor B. Eu tenho então 3 mais 4. E quem é o vetor resultante? O vetor resultante é um vetor que você poderia substituir o A e o B. O efeito, lembra daqueles duas pessoas empurrando um carro? Eu aplicando uma força de 3 newtons, o colega aplicando uma força de 4 newtons. Eu poderia substituir 3 e 4 newtons por uma outra pessoa mais forte, empurrando com 7 newtons. Você entendeu? Então eu não precisaria de ter essas duas pessoas empurrando o carro, o objeto. Mas eu poderia ter uma única pessoa mais forte, aplicando uma força de 7 newtons. Então, esse vetor resultante, ele começa no início do meu sistema e finaliza
no final do meu sistema. E esse vetor R é um vetor que eu poderia substituir todo o meu sistema. É um vetor único. Vetor em vermelho. Que agora não ficou mais vermelho. Vetor R. E na hora que você vai definir matematicamente o resultado, o valor, né? O valor final, você vai ter essa situação em que, então, aqui eu fiz a análise vetorial, pus as flechinhas. Agora eu vou fazer a análise matemática, em que eu não preciso mais colocar flechinha, porque eu vou calcular o módulo do vetor resultante. Eu estabeleci o módulo, direção e sentido, de cada um deles. Um vetor começa na extremidade, tem a origem e extremidade do vetor. Origem, extremidade do vetor. Origem e extremidade do vetor. Origem, extremidade do vetor. Origem, extremidade do vetor. Começo e final de cada um dos vetores. Origem e extremidade do vetor A, origem e extremidade do vetor B e origem e extremidade do vetor resultante. Bom, a partir daí eu percebo que eu posso agora então colocar os valores. 3, o cálculo do módulo, 3 mais 4. A resultante aqui vai dar, então, o módulo do vetor resultante vai dar 7 unidades. 7 unidades. Não esqueça da unidade de medida. 7 unidades. 7U. Então, é 7 newtons, 7 metros por segundo, 7 quilômetros por hora, né? 7 metros de deslocamento, 7 metros por segundo ao quadrado de aceleração, tá ok? Então, essa foi a minha primeira condição. Mesma direção, mesmo sentido. Ó. Mesma direção, mesmo sentido. Módulos diferentes, mesma direção, mesmo sentido. Eu trabalho dessa forma. Agora, o segundo caso. Mesma direção e sentidos opostos. Então, o que você vai fazer agora, Christian? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma soma de vetores, continua sendo uma soma de vetores, em que eu vou ter a situação B. A situação B são vetores de mesma direção e sentidos opostos. Mesma direção e sentidos opostos. Bom, o que eu vou definir? Eu vou ter sempre como referência o vetor A. Tá ok? O vetor A vai ser sempre a minha referência. Então, ele vai ter a mesma direção e sentido em todas as situações. Vai ser o vetor A. O B é que eu vou, agora, como eles vão ter sentidos opostos, eu vou inverter o sentido do B. Lembra? O módulo, não é módulo que é diferente. 4U. A direção, horizontal. E o sentido? Sentidos opostos. Se o A está apontando para a direita, o B vai apontar para a esquerda. Ah, entendi, Christian. Então, você vai desenhar o vetor A, sim. Tá aqui o seu vetor A. O vetor A com 3 unidades. E vou desenhar o vetor B. Mas o vetor B, ele tem o mesmo módulo, mesma direção, só que sentido oposto. Então, eu vou desenhar ele assim, ó. O vetor B. Qual é o módulo dele? 4 unidades. Então, você percebe que eu inverto o que era extremidade, o que era origem virou extremidade, o que é extremidade virou origem. E isso é verdade. E agora eu vou fazer a soma. Fazer a soma desses dois vetores, fazer a somatória desses dois vetores, continua sendo R, que é igual a mais B. A representação, a adição de vetores, ela não vai fugir nunca disso. A representação é sempre assim. Só que eu sei, na hora que eu for definir a resultante, né, que é igual a 3 mais 4, eu tenho que tomar cuidado e aqui inverter o sinal. Porque o módulo é 4, mas o sentido dele é negativo. Então, vai ter que aparecer essa condição. Tá ok? Bom, como que eu vou definir a soma de vetores? Eu construo o vetor A
origem e extremidade do vetor A, depois origem e extremidade do vetor B. E a origem do vetor B começa na extremidade do vetor A. Então, aqui eu tenho o meu vetor A com 3 unidades. E aqui eu tenho que colocar o seguinte, bom, tá certo aqui, que o módulo dele é 4 unidades. Agora eu vou desenhar o vetor B. O vetor B, ele começa na extremidade, a origem do vetor B é na extremidade, a mesma direção, só que sentido oposto. Então, meu vetor B está exatamente em cima do vetor A, só que eu estou respeitando módulo, direção e sentido. O sentido é para a esquerda. Olha só, vetor é uma reta imaginária. Você pode preencher, você pode colocar 10 vetores um em cima do outro, você pode, tá ok? Agora, e o vetor resultante? O vetor resultante, que é a soma dos dois, é o vetor A mais o vetor B. Ele começa, agora representando ele graficamente, ele tem início no início do sistema e finaliza no final do sistema. E ele então vai ser essa flechinha aqui, ó, apontando para a esquerda. Esse é o meu vetor R. Esse pedacinho aqui. Então parte do vetor B neutraliza o vetor A e ainda sobra um pedaço negativo. Exatamente. Você pode pensar desse jeito. E na hora que você vai fazer a representação matemática é igual o A mais o B. Só que o B é negativo. Eu deveria ter colocado aqui, ó, resultante é o A mais o B. Módulo. Só que agora o valor numérico, para representar que o sentido é contrário do B, o do A, então eu tenho que colocar o sinal de menos. Então R é igual ao A. Quanto que vale o A? 3 unidades. Mais menos o B. 4 unidades. Mais com menos dá menos. 4 menos 3 menos 4 vai dar menos 1. Então, o meu vetor resultante deu menos 1. O que significa isso? Olha só, o que nós acabamos de calcular é a realidade. Um valor, e a unidade de medida. Não esqueçam. Unidade de medida. Não esqueçam. Olha só, em que uma soma de vetores, 3 mais 4 deu 7. Numa outra soma de vetores, deu menos 1. Deu menos 1. Agora, então, vamos para a letra C. O Christian vai falar o seguinte, que eles que formam um ângulo de 90 graus entre eles. Na minha adição de vetores, agora eu vou somar vetores em que eles formam um ângulo de 90 graus. O que significa? Que um está na horizontal, eu vou manter o A referência. Lembra que eu comentei isso com vocês? O A é a minha referência. Então, beleza. E o B? O B é que eu mudo de acordo com o que ele está me propondo aqui, né? As proposições da discussão, tá bom? Então, a letra C, vetores formando um ângulo de 90 graus. O que significa isso? Você vai manter o vetor A. Então, o vetor A está aqui na horizontal. E o vetor B? Vetor A, 3 unidades. E o vetor B? O vetor B, como ele vai formar um ângulo de 90 graus, ele não vai estar na horizontal. O vetor B vai estar na vertical. O vetor B ele vai estar na vertical. 4 unidades. Christian, o que você vai fazer? Vou fazer a soma
cálculo da resultante, do resultado de A mais B. O resultado de A mais B, vamos fazer agora a montagem do diagrama. É o vetor A mais o vetor B. Então, é o vetor A, pretinho, é o vetor A, o vetor A, origem e extremidade. O vetor B, na extremidade do vetor A, você tem a origem do vetor B. E o vetor B, então, ele vai formar essa configuração aqui, ó. Forma um ângulo de 90 graus, ó. Vou deixar bem caracterizado aqui com vocês, tá bom? Forma um ângulo de 90 graus. E o vetor resultante? O vetor resultante, Cristian, ele começa no início do processo, no início do seu sistema e finaliza no final do seu sistema. Então, o que você tem? Você tem esse carinha aqui, ó. Esse é o vetor R. O vetor resultante. O vetor resultante, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, para eu calcular o vetor resultante, a soma vetorial de A mais B, eu vou ter que usar o teorema de Pitágoras. Em que ele fala para mim que o módulo, que o tamanho do vetor R, né, da hipotenusa, que o tamanho da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu não esperava isso. Você está falando em vetor, e aí você já foi para a trigonometria. As ferramentas, meu amigo, as ferramentas aprendidas, você deve ter visto em algum momento da sua vida. E se não viu, está vendo agora com o Christian. Então eu tenho um módulo do vetor A, eu tenho um módulo do vetor B, eu tenho. Calculo R, calculo. E como é que eu faço isso? Christian, substitui os valores. Substitui valores. R é igual o A ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Isso daqui dá quanto? 25. Ok? E eu quero o módulo do R, eu quero o módulo do R, eu quero o R ao quadrado. Eu quero o módulo do R. Então, R é igual a raiz quadrada de 25. O módulo do vetor R, é igual a 25. O módulo do vetor R é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5, tá bom? 5 unidades. A primeira soma de vetores deu 7. A segunda soma de vetores deu menos 1. A terceira soma de vetores deu 5 unidades. Tá ok? Então, cuidado na hora de você fazer umas operações matemáticas com vetores. Muito cuidado na hora de você fazer operações matemáticas com vetores. Olha só em que situação a gente se meteu. Porque eu posso ter uma força aplicada nessa direção e sentido. E o movimento da força e o efeito da resultante das duas forças é na diagonal. Eu posso ter uma força orientada nesse sentido. E olha só o efeito do resultado da aplicação de duas forças. Antes eu tinha duas forças na mesma orientação e sentido. Elas se somavam e você na contribuição. Aqui elas se competem na contribuição. Tem uma contribuição de competição. E aqui você tem um efeito de mudança, né? Então agora vamos para a quarta situação. A quarta situação é quando eu tenho vetores formando qualquer ângulo. Formando qualquer valor de ângulo. Ok? Então eu tenho aqui letra D. Vetores formando ângulo diferente de
Você vai manter o vetor A? Eu vou manter o vetor A. O meu vetor A é a minha referência. Tá aqui, ó, bonitinho ele. Né? Tá aqui o meu vetor A. A, 3 unidades. E o vetor B? O vetor B vai formar qualquer ângulo em relação à minha horizontal. E ele vai formar um ângulo de 30 graus. 30 graus, um vetorzinho B. 30 graus, ok? E o módulo do vetor B é igual a 4 unidades, ok? Tudo bem, Cris. E aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer a somatória dos vetores. A somatória dos vetores, ou vetor resultante, de A mais B. A mais B. O resultado da soma dos vetores A mais B, só que eles formando um ângulo diferente de 90 graus, então você vai construir dessa forma. Você vai construir o vetor A, construir o vetor A. Origem e extremidade. E o vetor B? Na extremidade do vetor A, a origem do vetor B. Então, ele vai formar aqui, ó, um ângulo de 30 graus. Ok? Um ângulo de 30 graus. E o vetor resultante você já está ligado, né? Eu sei que você está ligado. O vetor resultante, ele começa no início do sistema e finaliza no final do sistema. A origem do vetor resultante é na origem do sistema. E a extremidade do vetor resultante é na extremidade do sistema. E o vetor resultante, ele vai ter essa configuração aqui. Ele vai ter essa configuração aqui. Eita, nós. Ele vai ter essa configuração aqui. Vetor R. E como é que você vai calcular, o Christian, o vetor resultante? Você não pode usar o Bhaskara. Eu não posso usar o Bhaskara, né? Porque o Bhaskara só serve para ângulos de 90 graus. Aqui o ângulo é 30, qualquer valor diferente de 30 graus. Qualquer valor diferente do valor de 90 graus. Então, o que a gente faz? Aqui eu vou lançar uma ideia, né, que é a ideia do paralelogramo. Eu vou fechar o paralelogramo. Você lembra da teoria do paralelogramo? Respeitando o módulo de direção e sentido do vetor B, eu vou colocar o vetor B aqui, ó. Olha lá, formando um ângulo de 30 graus. Vetor B. Fiz uma cópia dele aqui. E respeitando o módulo de direção e sentido do vetor A, eu vou colocar o vetor A aqui, ó. O vetor A. E aí vai aparecer uma informação extremamente importante, né? Que essa inclinação aqui, na verdade, é esse ângulo, o ângulo entre os dois vetores, de 30 graus. E quando você faz a construção do paralelogramo, você pode usar a regrinha do paralelogramo. E a regrinha do paralelogramo é a extensão do Bhaskara. A extensão do Pitágoras, né? Confusão. Eu falei Pitágoras da outra vez, né? Tomara, né? É Pitágoras, hein, pessoal? Então eu vou usar o Pitágoras, que a resultante ao quadrado é igual a módulo do vetor B ao quadrado mais o vetor A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B cosseno do ângulo formado entre eles. Essa é a regrinha do paralelogramo. Módulo do vetor A ao quadrado mais Pitágoras estendido. Na verdade, o Pitágoras, ele é um caso particular da regra do paralelogramo. Vou escrever aqui, ó. Pitágoras
Pitágoras, e aqui a regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. Na verdade, o Pitágoras é um caso particular desse paralelogramo aqui, ó. Coloca o ângulo entre eles 90 graus. Que é o que acontece aqui, o ângulo de 90 graus. Cosseno de 90. Cosseno de 90 dá zero. Cosseno de 90 dá zero. Vezes B, vezes A, vezes 2 dá zero. Então, esse termo todo aqui dá zero. Cosseno de 90 dá zero. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 dá zero. Vezes A, vezes B, vezes 2, menos alguma coisa dá zero. Vai dar o próprio Pitágoras. Ok? Então, a regra do paralelogramo, ela vale para qualquer situação, inclusive para o ângulo de 90 graus. Não é que ela não vale para o ângulo de 90 graus. É lógico que ela vale também. Ela vale para qualquer ângulo, ok? Então, confere, faz uma pequena revisão sobre a regrinha do paralelogramo, somatória de vetores. Né? O Cris está aqui no quarto caso já, hein? Onde ele está somando vetores. O primeiro caso deu 7, o segundo deu menos 1. O terceiro deu 5, e agora o paralelogramo, em que o r ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de 30 graus. Tá ok? Cosseno de 30. Então, eu vou usar aqui tá ok. Ó, o cosseno de 30 é meio. O cosseno de 30 é meio. Eu vou colocar aqui na calculadora, só um minutinho. Cosseno de 30 é meio. O seno de 30 é igual ao seno... Não, seno de 30 é meio. Seno. Cosseno. Opa. Isso. Eu preciso de mudar aqui a função da minha calculadora. O módulo da minha calculadora, ela tem que estar no formato... Só um minutinho aqui. O módulo da minha calculadora, ela tem que estar no formato DEG. Isso. Eu só vou alterar aqui a configuração da minha calculadora. Eu vou dar um OK. Modo. Eu vou mudar para DEG. Ok. DEG. Isso. Coordenadas retangulares. Cosseno de 30. Isso. Seno de 30 meio. A sua calculadora tem que estar em DEG. A minha estava em RAD. Ok? Bom, 3 ao quadrado, 9 mais 16. Aqui dá os 25. 25 menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de 30. Quanto que deu? O meu R deu. O R ao quadrado deu 4,2153. Então, eu vou colocar aqui, ó, 25 menos 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. 24 vezes cosseno de 30, deu 4, 21, tal. Raiz quadrada, eu vou usar todas as casas decimais depois da vírgula aqui da minha calculadora, tá bom? Raiz quadrada do ASN. 2, 5, 3, parará. E a minha resultante deu 2,0
5, 3, 1. Duas casas depois da vírgula, arredondando a terceira. A terceira é menor que 5, então você trunca ela. Se fosse maior ou igual a 5, você tinha que somar um dígito no 5, que viraria 6. Então, a minha resultante é de 2,05 unidades. Pessoal, olha só o que vocês têm a dizer para mim sobre vetores. Olha só como é que uma grandeza vetorial ela pode se comportar de 4 formas. Na soma. Depois você tem produto vetorial, você tem produto escalar. Você não tem subtração de vetores. O que eu fiz aqui do sentido negativo, né, continua sendo uma soma de vetores. Mas na hora de você fazer a operação matemática, você só tem que colocar o sinal negativo, porque ele está no sentido contrário ao seu referencial. E o meu referencial era positivo para a direita, ok? Então, olha só, dá uma conferida no que a gente fez, né, no que a gente analisou aqui, e a questão da análise vetorial. Nós estamos fazendo a análise vetorial para soma, adição de vetores. Na composição vetorial, ou eles contribuem, ou eles se neutralizam, ou eles mudam a orientação do movimento. Então agora você vai ter que visualizar o vetorzinho em cada uma das grandezas vetoriais. Então, por favor, analise a regrinha do paralelogramo, viu o Pitágoras que a gente viu agora há pouco, a soma de vetores, e olha só, são 4 configurações. A, mesma direção e mesmo sentido. B, mesma direção em sentidos opostos. C, formando o ângulo de 90 graus, que é o caso particular de Pitágoras. E 4, formando um ângulo diferente de 90 graus, que é a regrinha do paralelogramo que a gente acabou de ver aqui com vocês, tá bom? Dá uma olhadinha, verifica direitinho a minha proposta em relação aos vetores. E eu já estou postando a nossa lista 6, a lista 6 de Física 1, em que os primeiros exercícios diz respeito a justamente essa questão de análise vetorial, na grandeza física, força, tá bom? E eu depois vou fazer exercício com vocês, tá? Irei fazer exercício com vocês, tá bom? Pessoal, analisa direitinho, verifica as diferenças de grandeza escalar, grandeza vetorial e a composição da análise da grandeza vetorial, tá ok? Estou à disposição de vocês, qualquer coisa me manda mensagem no chat. Se inscreve no meu canal no YouTube, Física 4.0, tracinho, Professor Christian Paterniani. Eu estou postando esses vídeos aos pouquinhos, estou colocando esses vídeos lá no meu canal no YouTube, tá ok? Manda mensagem, tira as dúvidas, né? Manda áudio para mim, manda vídeo, né? Manda vídeo perguntando, olha Christian, eu fiz o exercício, tira uma foto lá do exercício que você estava fazendo, né? E manda para mim, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Um abração, até mais, tchau, tchau.